Aê! Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo. Após 74 convidados, eu ia falar outro nome aqui, mas são convidados. 74 convidados estarem aqui, tadinhos, sofreram aqui na minha mão. Mentira, todo mundo gosta desse programa maravilhoso. Esse programa sempre nas terças-feiras à noite, aqui nas redes sociais da TV Caeté, do site Big Cine. Lembrando que esse vídeo também vai estar lá disponível no nosso Guia do Cinéfilo, esse site maravilhoso, cheio de audiência, uma coisa maravilhosa. Tem até CNPJ agora esse negócio. Meu Deus do céu, é tanto CNPJ que eu já não sei mais o que fazer com o meu Excel. Mas vamos em frente aqui. Hoje vamos receber um cara, olha, eu vou falar para, eu já até falei para ele aqui em off. Eu nunca vi uma pessoa assim, parecia que eu estava recebendo aqui sei lá, o Gene Hackman, sabe? Uma pessoa assim muito famosa, porque eu fui falar, vou entrevistar o Gabriel. O pessoal, caraca, tu vai entrevistar o Gabriel, preciso ver esse papo. Aí recebi inbox no Facebook, recebi mensagem no Instagram, até no WhatsApp. Eu troquei de WhatsApp, então as mensagens vieram um pouco menos. Eu falei, caramba, o cara é uma celebridade, acertei em cheio, vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Ó, só dar boa noite aqui para o meu amigo Alisson Oliveira, já está aí. Grande Alisson Oliveira. Alex, saudade de você. Feliz ano novo para você, meu parceiro. Que você veja muitas novelas, faça aquelas análises maravilhosas no Facebook, aqueles filmes maravilhosos que eu nunca sei. Ele vem com uns livros de vez em quando, o Alisson Oliveira, Gabriel, que eu nunca ouvi falar na minha vida. É um livro lançado lá na Bulgária pelo Turkonovski. Aí o pessoal fala, ele é maravilhoso. Eu falo, caramba, me sinto realmente um peixe fora d'água. Grande Alisson Oliveira, minha fonte de referência no mundo literário e cinematográfico. Quem está aqui com a gente também, Carol Dibe, querida produtora lá de Minas Gerais. Um beijo para você, Carol, querida. Olha só, adoro quando ela bota os emotions dela. Ó, tem coração e tem uma câmera ali, ó. Que bacana. Pessoal, mandem suas mensagens. Estamos recebendo aqui hoje o Gabriel Carneiro. Eu vou apresentar o nosso convidado aqui e aí a gente começa o nosso papo. Vamos em frente. O Alisson está dando feliz ano novo para a gente. Feliz ano novo para todo mundo. Viva o cinema sempre. E viva sempre quem? Hamaguchi, o grande diretor do momento no universo cinéfilo. Todo mundo falando de Hamaguchi. Hamaguchi maravilhoso, espetacular. Não sei se o Alisson ainda já viu o Drive My Car. Drive My Car é maravilhoso. Entre aquele outro filme que lançou também, o Roda de Alguma Coisa, que eu sempre esqueço. Eu falo que é Roda da Fortuna, mas Roda da Fortuna não é. Sempre Roda de Alguma Coisa. Né? É Roda do Destino, não é? Roda do Destino. Grande Hamaguchi. Grande Hamaguchi. Eu já vi gente falando de Hamaguchi, botando a foto do Wong Kar-wai. Eu vi isso em produção. Eu vi isso. Então, pessoal, por favor, estudem, né, pessoal? Vamos dar um Google legal para a gente não confundir os diretores, né, pessoal? Mas vamos em frente aqui. O nosso convidado de hoje, ele é jornalista, diretor de filmes, crítico, pesquisador de cinema, doutorando e mestre em multimeios pela Unicamp. Ô, Gabriel, se for tudo errado, depois você briga comigo, tá? Tá bom, pode deixar. Ele é sócio fundador da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Ele escreveu, entre outros, para a revista de cinema, Teorema, e site Cine Qua Non, a revista Zigu. Como diretor e roteirista, realizou Morte de Johnny Zombie, Batian, Aquela Rua, Tão Triunfo, são nomes bem bonitos, né? Esboçando Miseara, Memória Presença, já em 2021. Ele tem a própria empresa dele, também tem CNPJ, aí, ó, grande CNPJ, a Beloá Produções, que possui trabalhos individuais, institucionais, corporativos, televisivos e cinematográficos. Gabriel Carneiro, meu querido amigo, já te chamo de amigo, hein? Boa noite, cara, muito obrigado pela presença. Tudo bem com o senhor? Boa noite, cara. Muito obrigado aí pelo convite, é um prazer enorme estar aí conversando com você e obrigado aí quem estiver assistindo. É um prazer enorme. Vamos em frente, ó. O Alisson já tá falando que o Nicolas Cage tem que fazer um filme com o Hamaguchi, olha. Vamos, olha só. Olha, Nicolas Cage com o Hamaguchi pode dar jogo, hein? Não pode, Gabriel? Pode dar jogo. Tem potencial. Pode dar jogo, hein? Depois do Porquinho, eu elogio o Porquinho. Eu elogiei o Porquinho. Tem gente falando mal do Porquinho. Eu gostei muito do Porquinho. Gostei muito do Porquinho. Até ativou em mim uma vontade que eu tinha de fazer um curso de culinária. Eu gosto muito de cozinha. Então, assim, depois de ver o Porquinho, eu falei assim, pô, Nick voltou? Será que ele voltou? Não sei se ele voltou ainda. Aquelas atuações em Joe, né? Coração Selvagem, aquela coisa bacana que a gente gosta. Porra, mas um dos melhores filmes dele é recente. A Cor que Veio do Espaço, do eu não gosto. Richard Stanley.
Você não gostou? É Nossa, maravilhoso, cara. é um pecado cinéfilo. É um pecado Nossa, é cinéfilo. espetacular. E você vai. Liderou minha lista de 2020, de Cara, melhores olha, do ano, cara. Muito bom. olha, olha, eu não gostei desse filme. Pode ser um pecado cinéfilo de minha parte. Mas eu pego muito no pé do Nicolas Cage, então eu tô perdoado. Em falar nisso, o Nicolas Cage fez aniversário, né? O Nicolas Cage faz aniversário, Gabriel. Eu recebo mais mensagem que no meu próprio aniversário. É um negócio que as pessoas sabem que eu pego no pé dele. E assim, as pessoas me mandam os memes dele, já me mandaram camisa do Nicolas Cage vestido de Sonic. Eu não sei quem foi que me mandou isso, mas eu tá lá, tá nas minhas coisas ali, eu gosto. Eu tenho máscara, a minha máscara do Nicolas Cage, que é muito famosa, cadê ela? Tá em algum lugar? Ah, tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês a máscara. Eu tenho uma máscara do Nicolas Cage, cadê? Essa aqui eu mandei fazer, ó. Eu falei assim, ó, contra a Covid, interpretações ruins dele. Nicolas Cage, ó, que beleza, ó. Aí a gente já faz assim, ó, vou fazer um programa assim, ó. Já com a máscara, nós estamos protegidos. É a Que isso, figuraça cara. esse Nicolas Cage tem muita coisa boa. Tem muita coisa. Tem perguntas do Nicolas Cage aqui. Tem perguntas do Nicolas Cage. O Nicolas Cage, ele sofre de um mal, que ele precisa trabalhar. Aí ele faz 400 filmes. É lógico que metade vai ser ruim. Não tem como, né? Mas faz parte do jogo. Eu tenho várias teorias. Por que ele precisa tanto trabalhar? Por que ele precisa tanto trabalhar? Porque ele tem um tubarão dentro de casa. Ele tem uma cobra. Então, assim, imagina a alimentação desse povo todo, entendeu? Assim, o Nicolas Cage falando assim, caramba, tem que comprar comida da minha cobra. Caramba, tem que comprar comida do meu tubarão. O que você compra pro tubarão comer? Eu não sei. Entendeu? Não sei, é complicado. Talvez os críticos que falem mal dos filmes dele. Ai, meu Deus. O Nicolas Cage. Olha, e ele é cheio de polêmica ao longo da vida toda. Ele que tinha o sonho de ser o Superman, né? Tem aquela foto, Pois aquele é. vídeo emblemático, né? Ele vestindo a roupa. Cara, eu me sinto mal quando eu vejo aquilo. Eu falo assim, os sonhos têm que ser realizados. Os sonhos, eles precisam ser realizados. E assim, tem uma foto que fizeram muito maldosamente do Tim Burton fazendo assim, ó. Putz. E o Nicolas Cage no fundo. Então, meio que já era uma premonição do grande Tim Burton, meu querido amigo Tim Burton. Mas vamos em frente aqui. Deixa eu mandar um beijo para minha namorada que está aqui também, minha querida Rafa. Um beijo para você, amor da minha vida, descendente de alemã, querida. 1,90 m de altura, os pés mais lindos do Brasil. Um beijo para você, minha gata linda, pelo apoio. Mas, Gabi, vamos falar aqui do nosso assunto, que é o cinemão aqui. Seguinte, queria saber como é que foi o seu início, cara, nesse universo aí de pesquisa, de pensamentos cinéfilos, escrever sobre filmes. Quando é que você bateu no peito e falou assim, caramba, eu vou escrever, vou pesquisar sobre cinema. E mais uma coisa, sua família sempre te apoiou, cara, em todas as suas decisões profissionais? Conta pra gente. Cara, teve um momento aí da minha vida que eu descobri o cinema, assim. Eu devia ter, sei lá, uns 15 anos. 14, 15 anos. E aí descobri o cinema, e aí comecei a assistir. Não, acho que talvez antes, assim, uns 13, 12, 13 anos. A gente vai ficando velho, assim, vai esquecendo as datas, né? Os momentos e tal, né? Mas eu acho que aí com uns 12 anos, 13, comecei a me interessar mais por cinema, até isso aí virar uma espécie de vício, né? Porque aí eu passei a ver 2, 3 filmes por semana no cinema, ver, começar a alugar e tal. Então esse interesse é antigo, né? E escrever meio que veio junto ali, porque aí eu comecei a pesquisar sobre filmes, assim, pesquisas triviais, sabe? Tipo, no início aí do Google, ler os sites que tinha na época, tipo Epipoca, Adoro Cinema, as revistas que tinham na época, tipo Sete, que era meio que tinha, né, assim, como fontes de informação, não tinha essa coisa ainda tão proliferada que tem na internet, né? E foi também quando eu comecei a descobrir os primeiros blogs e a ler os primeiros blogs e, eventualmente, comecei a ter um interesse por escrever também sobre cinema. E aí comecei escrevendo comentários no site do Epipoca, cara. Tinha lá uma seção de comentários do leitor e aí eu escrevia umas bobagens, uns textos que hoje eu prefiro não ler, nem sei se existe registro disso aí ainda, mas eventualmente montei um blog que durou uns 2, 3 anos, e aí comecei a conhecer o pessoal. Foi até um momento de virada ali na minha carreira, assim, no sentido de falar assim, não quero fazer direito, que era o que eu estava planejando fazer até os 16 anos. E
minha família inteira fez direito, então, assim, eu acho que é uma influência meio que, tipo, natural ali do percurso. E resolvi fazer. Eu pensei em fazer cinema, tentei fazer cinema, na verdade. Na época tinha um curso só, dois cursos, um público e o outro era pago, e ele era bem caro. E eu gostava de escrever também, gostava de jornalismo, assim, essa ideia de escrever sobre cinema foi uma coisa que sempre me interessou, não necessariamente crítica, mas escrever sobre cinema e conhecer mais o mundo do cinema. E acabei indo fazer jornalismo, que era uma faculdade mais com mais opções, né, na época. E acabei entrando lá na Casper Libero, que foi onde eu fiz o curso de jornalismo, e sempre fui voltado para cinema, assim, eu sempre escrevi sobre cinema na faculdade, sempre me interessei por isso, e inclusive eu comecei a escrever em sites antes mesmo de entrar na faculdade, por exemplo, a revista Zingu, que eu fiquei por 6 anos, a duração inteira, desde o primeiro número, e cheguei a editar muito tempo a Zingu também, foi iniciada antes de eu entrar na faculdade, em 2006, com um parceiro que eu conheci no curso do Inácio Araújo, que eu fiz, inclusive, antes também da faculdade, que é um curso muito bom, que o Inácio Araújo ainda ministra até hoje, que é um curso anual, dura o ano inteiro, né, de História e Linguagem, e foi um curso, assim, que me abriu muitos olhos para pensar e entender cinema. Acho que foi bem fundamental, inclusive, para eu me interessar mais em escrever mesmo, levar mais a sério, inclusive, essa atividade, que era um tanto... curtição, né? Era meio diversão, né? E aí foi isso, né, cara? Aí na faculdade eu comecei a escrever em um monte de lugar, assim, gratuitamente, né? Sem receber nada. Comecei a escrever no Cinequanon. Vai indo, né? A gente vai traçando esses caminhos que vão aparecendo, né? Colaboração. E aí no final dos anos, do último ano da faculdade, em 2010, eu conheci um estágio na revista de cinema, que era uma revista impressa, uma das poucas que existiam na época. Na época tinha 7, a Preview, basicamente, e a Teorema, que é semestral. A revista ela era mensal, depois passou para bimestral, e aí depois a periodicidade foi mudando, porque é difícil você manter uma revista impressa, né? Tem uns custos todos, para além dos custos humanos de trabalho, você tem todos os custos de gráfica, né? Que é muito caro. E eu escrevi muito tempo na revista de cinema, até o fim da edição impressa. Em 2017 eu escrevia. Eu comecei lá como estagiário, fiquei um ano lá fazendo estágio. Eu fazia texto como repórter, fazia todo o site, fazia a produção editorial da revista. E depois eu continuei como repórter, crítico, colaborador, enfim. E continuei na Zingu. Teve uma época ali no começo dos anos 2010 que eu escrevia para muitos lugares. Escrevia para revista, para o Cinequanon, para Zingu e tal. Só que aí vem a vida adulta, né? E aí é um pouco mais difícil você levar as atividades diletantes, né? Você manter continuar escrevendo para um monte de lugar sem ser remunerado, né? E aí comecei a trabalhar com outras coisas também. Fui trabalhar com produção cultural, fui trabalhar com gravação de vídeo, enfim, fui fazendo outras coisas paralelamente ao jornalismo e a crítica propriamente, a pesquisa. É isso, né? Eu sempre me interessei muito por várias áreas do cinema, né? Do pensar cinema. Para mim é meio intrínseco isso de você escrever crítica, de você fazer pesquisa e de você fazer filmes. Eu tenho feito aí meus filmes assim de maneira quase um hobby, eu falo, né? Porque, bom, ele não remunera propriamente e é uma atividade que eu vou fazendo quando possível. Às vezes eu consegui já 2 editais, que eu acho muito bom, me permitindo fazer filmes com recursos, né? E a gente vai tentando, vai fazendo, né? Meu último filme, que é o Memória Presença, que é do ano passado, é um filme que eu fiz na sala da minha casa, sabe? De 3 minutos, com uma pegada mais não narrativa e tal. Vamos indo, né? E a pesquisa propriamente, eu acabei indo para academia, porque é onde tem um caminho ali que você pode percorrer também. A academia me ajuda a fazer a me dar prazos e percursos mais específicos do que a pesquisa por conta própria, né? Me ajuda a organizar melhor. Então, até por isso que eu acabei me interessando em fazer mestrado e agora doutorado, e
e para linhas que eu acho mais interessantes e que eu acho que possa contribuir de alguma forma com o cinema e com a pesquisa de cinema, enfim. Falei muito, né? Você pode Não, me que isso, cortar, cara. não, falou bem. E a sua família sempre te apoiou, cara? Sua família sempre te apoiou nas suas escolhas? Cara, olha, Ih, vai beber até a água. Vai beber até a água. Ih, gente, eu vou beber aqui também para não deixar meu convidado. cara, me apoiou, sim. Assim, minha mãe, que talvez esteja assistindo esse vídeo, ela sempre teve muito receio de eu seguir carreiras que não eram consolidadas no mercado e de ter trabalho, né? Eu acho que faz parte da preocupação de qualquer pai, né? Mas nunca me gongou nada. Ela ficava mais preocupada que eu seguisse a carreira em audiovisual propriamente do que em jornalismo. O que, né, é uma grande ironia, né? Porque o jornalismo morreu antes do audiovisual, né? Então, assim... Mas é isso, né, cara? A vantagem de uma faculdade como jornalismo, por exemplo, ou mesmo de audiovisual, essas áreas de cultura, é que elas te abrem para múltiplas possibilidades, né? Você não precisa trabalhar necessariamente com jornalismo propriamente, com reportagem, né? Você vai se especializando nas coisas. É isso, eu falo que eu trabalho com cinema, mas é um cinema, assim, bem expandido, né? Porque é isso, eu faço desde crítica, a pesquisa, filmes autorais, filmes institucionais, gravar captação, montagem, o que der para fazer, a gente vai se arriscando, né? E vai tentando fazer e sobreviver com isso, né? Show de bola, é isso aí, show de bola, é isso aí. A gente vai ajudando. O que eu recebo de ligação, até fazer um comentário engraçado, se a gente fosse sensacionalista aqui, que nem alguns programas são, a gente ia botar assim, ó, o jornalismo morreu primeiro que o cinema, botar assim na tela, Gabriel falou, entre aspas, ia ser engraçado. Mas é muito bacana assim trabalhar com o cinema de alguma forma, porque a gente enxerga vários universos, né? O que eu falo, né? A gente ajuda, a gente aprende sobre várias coisas, questões, situações, e é muito bom poder estar como referência ou ver referências, né, sobre isso. E que bacana, o Inácio tem realmente um curso do caramba. Outros grandes críticos de cinema têm também vários cursos bem bacanas de cinema. Na pandemia teve um aumento muito grande, né, de pessoas qualificadas, né, com muito conhecimento, fazendo cursos online, né, via Zoom, né, obviamente com valor, né, também obviamente para poder incentivar, né, a continuidade, né, e também o professor ter uma renda, né, a partir dessa arte tão bacana e do seu conhecimento, que é muito importante. E estão sendo, tem muitos cursos sendo um grande sucesso, né, repetindo várias vezes durante o ano. E gosto muito do Janot também. Janot tem muito curso também sobre o Woody Allen, Almodóvar. O Marcelo Miller também, do Papo de Cinema, também sempre tem uns cursos bem bacanas. E entre outros aí, eu acho que o Sérgio Alpendre também, que é um crítico que eu O adoro Sérgio é também. uma máquina de curso. Não, Sérgio, eu Cada mês recebi ele ele tem aqui. 3, 4 cursos. Não, eu recebi o Sérgio aqui, coitado, não sei nem como é que ele arranjou tempo. Ele arranjou, foi de tarde, não, ainda foi num horário assim de tarde, eu tranquei minha agenda toda para receber o Sérgio aqui. Foi muito engraçada a entrevista com o Sérgio, um grande figuraça, grande Sérgio Alpendre, aí procurem os textos dele, que realmente é um cara sensacional. Gabriel, é o seguinte, você é um dos fundadores da Abracine, é isso mesmo? Estava Sou um lá dos desde o fundadores, início. cara. Tô lá na foto fundadora, lá no Festival de Pauline. Ih, que bacana. Para quem não sabe, pessoal, a Abracine é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, né? Uma associação que foi fundada depois de algumas outras associações já existirem aqui no Brasil, né? Algumas associações regionais. Eu queria saber de você uma coisa, Gabriel. Como é que é hoje a relação da Abracine com as outras associações de críticos? Se você sabe alguma coisa sobre isso? E se a classe dos críticos de cinema no Brasil, do que você observa, é uma classe unida aqui no Brasil? Cara, sobre a questão institucional aí da relação da Abracine propriamente com as instituições, as outras associações regionais, cara, eu acho que tem parcerias muito frutíferas com algumas em específico, que tem um diálogo mais próximo. Tem muita gente que é da Abracine que milita nas associações regionais, né? Porque a gente tem gente do país inteiro, então a gente tem muita gente do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é da CIRS, então acaba tendo bastante proximidade até com a CIRS. Tem o júri do Festival de Gramado, que é
levado a cabo pela Sears, mas geralmente eles sempre convidam, se eu não me engano, duas pessoas da Abracine para fazer parte e integrar o júri a Sears Abracine. Eu tive o prazer de participar um ano aí como júri da crítica lá em Gramado, em 2018. Foi uma experiência super legal, porque você acaba tendo um diálogo com críticos que não necessariamente estão na Abracine, né? Então isso é sempre muito rico, né? Foi uma experiência muito interessante nesse sentido, porque, cara, é muita gente escrevendo sobre cinema, né? Você não tem como conhecer todo mundo. Antigamente você tinha... Quando eu comecei propriamente, nem faz tanto tempo isso, né, cara? Eu comecei a frequentar cabine, festival, assim, você encontrava ali, você tinha lá sei lá, 100 pessoas, 100 e poucas pessoas que você conhecia que trabalhavam com isso. E hoje o número é muito maior, né? Cada vez que aparece pessoas procurando filiação lá na Abracine, cara, é muita gente que a gente acaba conhecendo isso. É sempre muito interessante, né? Com outras associações, eu sei que também tem um bom diálogo. Eu não sei, eu nunca... Eu estou na diretoria da Abracine desde 2019, mas eu cuido da tesouraria, então eu não estou tão próximo das relações institucionais, por assim dizer, então eu não sei exatamente como se dá o diálogo propriamente institucional, mas eu sei que a gente dialoga com todas elas, de alguma forma ou de outra, e eu acho que não tem muitos entreveros públicos, assim, ou coisas assim, então eu acho que tá indo. E a gente sempre incentivou mesmo que também se abram instituições regionais, porque isso ajuda a fortalecer a crítica em todos os lugares, né? Às vezes, muitas vezes, uma associação regional é mais importante para a área do que para determinado espaço do que a associação nacional, né? Necessariamente, porque você consegue fazer ações mais localizadas, e isso é sempre importante, né? Eu acho que uma das coisas legais da associação é permitir que você tenha pessoas do Brasil inteiro que possam trocar, né? Que possam se conhecer, que possam trazer novas experiências mesmo, né? Trazer novas visões e contribuir para debates que a gente não necessariamente conhece, ou não tem acesso, ou enfim, né? É muito vasto tudo, né? E nos últimos anos a Abracine tem tentado fazer ações de aproximação com outros profissionais e com pessoas que não necessariamente estão dentro da Abracine ou que pertencem à crítica ainda, né? Pessoas que têm interesse em conhecer melhor sobre cinema, mas também que têm interesse em trabalhar com isso ou começar a escrever com um pouco mais de profundidade, né? Se especializar um pouco mais em certos tópicos, né? Isso é muito interessante, assim. Eu participei de alguns cursos como ouvinte na Abracine, né, como participando e um coordenando no final de 2020, que era sobre cinema fantástico, e é sempre muito legal essas trocas, assim. E eu acho que, assim, existe uma união, de certa forma, né, a gente tenta trabalhar em prol da classe, né, na Abracine, não é um sindicato, é uma associação, né, que tenta provocar reflexão sobre o ato de fazer críticas, de trabalhar com crítica, de refletir sobre cinema, né? Imagino que também tenha atritos e desuniões, mas eu acho que isso faz parte, assim, de qualquer linha de trabalho de classe ou, enfim, de setor trabalhista, né? Show de bola. Show de bola. Respondeu bem, show de bola. Deixa eu mandar aqui ó, um beijo para Gláucia Armond. Querida Gláucia, um beijo para você, uma atriz aqui do Rio de Janeiro, querida. Está sempre vendo muitos filmes, sabe tudo sobre cinema. Um beijo para você, Gláucia. Está sempre lá no Guia do Cinef, lá também na minha página lá no Facebook. Beijão, Gláucia. Ô, Gabriel, é o seguinte, o ator Ben Affleck, o tio Ben, mentira, o tio Ben não, o Ben Affleck, ele afirmou recentemente, bem recentemente mesmo, nas últimas semanas, semana passada, se não me engano, que em um futuro próximo, estreias em salas tradicionais devem restar apenas para grandes franquias ou para filmes-evento, né, que ele denominou, né? Aqueles filmes de super-heróis, né? E filmes que já têm uma franquia já consolidada, né? Dentro do universo audiovisual. Mas eu te pergunto, Gabi, as salas de cinema meio que já não estão assim?
É um complexo com 10 salas, tem 9 passando o Homem-Aranha e deixando uma sala para passar alguma outra coisa. Qual vai ser o futuro do cinema, na sua opinião? Vão existir menos salas e todas elas realmente vão estar ocupadas por esses filmes de super-herói ou filmes que já têm uma franquia consolidada? Ou ainda vai existir uma esperança? Aquelas salas que a gente sabe que passam um cinema... Eu odeio filmes de arte, a expressão, mas só para o pessoal poder entender. Aqueles filmes... passam os filmes, vamos dizer, independentes, filmes de arte, só para o pessoal entender a pergunta. Então eu queria saber de você. O que você acha que vai ser daqui para frente essas salas de cinema? Num cenário brasileiro, assim, que acho que está mais próximo da gente. Cara, eu acho que, assim, a gente tem duas questões aí, né? Uma coisa é o Ben Affleck, ele tá, lógico, né? Ele tá falando de um mercado que ele conhece, que é o mercado norte-americano, né? Que tem cujo mercado exibidor é completamente dominado pelas produções locais, né? São produções, podem ser as grandes franquias, os filmes, os blockbusters, mas são filmes locais, né? São filmes em que ele trabalha na indústria, né? Pra gente é um pouco diferente, né? Porque a gente importa esses filmes, né? A gente não, a gente nos últimos tempos, esse negócio de você ter 8 salas de 9 estreando o Homem-Aranha é criminoso, né? É uma coisa assim que depõe contra qualquer indústria. É um monopólio completo e existem medidas legais que foram tiradas, né, e que não foram respaldadas e que não estão sendo cumpridas, que é manter um mínimo de cota. E eu nem falo de cota... Aqui eu vou advogar pelo cinema brasileiro no sentido de que a gente tem que ter uma cota de tela para o cinema brasileiro, sim. Faz parte, qualquer país que tem um trabalho forte com o cinema e com qualquer outra indústria tem um trabalho de cota, né, de você destinar para a sua indústria local um percentual de ocupação de mercado para que você possa justamente continuar produzindo e não seja simplesmente um receptor, um consumidor, né? E nem preciso entrar nessa coisa de que a indústria audiovisual gera muito empregos, porque isso é uma coisa dada, óbvia. Quem quiser se interessar por isso tem 500 relatórios que pode acessar um clique no Google. Então eu acho que essa é uma questão, primeiro, assim, pensando em cinema, em mercado brasileiro, é isso. Hoje em dia, assim, e a outra questão, e eu concordo com ele, né? Essa outra questão, eu acho que assim, o futuro, a grande maioria do mercado vai ser ocupado, me parece, por esses grandes blockbusters, esses filmes que têm muito dinheiro para colocar em marketing, em comercialização, e que têm grandes orçamentos e que trabalham com grandes franquias, porque é uma linha que se entendeu fazer muito sucesso, e a tendência é você ir arrastando as coisas, né? Até a televisão já entrou nessa moda, né? Agora a gente tem 500 séries que tem revival, você tem os filmes que viram série, né? Recentemente, um dos maiores fenômenos do Netflix é o Cobra Kai, né? Que vem de um filme que fez muito sucesso há 35 anos atrás e que teve continuações que foram perdendo força de mercado até desaparecer, né? E voltar com tudo na televisão. Então a gente tem essa coisa mesmo de gostar de acompanhar histórias, né? Então acho que a tendência é um pouco isso. Eu não acho que as salas de nicho, as salas pequenas, vão desaparecer. Eu acho que a gente sempre vai poder assistir um filme como o do Hamaguchi, se o Hamaguchi continuar na moda do mercado independente, do mercado de arte. Eu também não gosto da expressão, mas né, desse mercado que é mais voltado para filmes que buscam um apelo de linguagem, outras cinematografias, pessoas que são mais interessadas por esse tipo de filme. Eu acho que esses cinemas vão sempre existir. Talvez eles não existam na mesma quantidade que existem hoje, talvez sejam menos salas e você tenha uma diversidade menor nas salas de cinema propriamente. Hoje em dia, com streaming, o negócio desbaratinou completamente, né? Então, assim, hoje você tem por volta de 100 mil filmes que você pode considerar como estreias no ano, que são filmes que não necessariamente conseguiram janela de exibição nos cinemas, porque lançar nos cinemas, mesmo numa sala pequena, envolve custos, né? Envolve custo de cópia, envolve custo de
de material promocional, né? Cartaz, enfim, você fazer divulgação, fazer cabine, fazer não sei o quê, né? Tem um custo que é muito maior do que você simplesmente colocar numa plataforma digital um filme, né? Que muitas vezes são arremessados mesmo, né? A gente costumava falar que os filmes brasileiros eram arremessados no cinema porque eles não tinham uma divulgação própria, né? Não conseguiam muito espaço nisso, não tinham dinheiro e tal. Hoje em dia é pior ainda nesse sentido, porque você arremessa no streaming, você nem sabe que estreou. Esse ano, agora, a gente está em fase lá na Bracine de... Vai começar a votação de melhores do ano, essas coisas, né? Que são uma das atividades da associação. E fizeram uma lista lá, a comissão fez uma lista ressaltando alguns títulos que estrearam ao longo do ano, e eles, como a gente já tem começado a adotar streaming, eles estão trazendo os principais lançamentos, assim, destacando os principais lançamentos de streaming. E, cara, é impressionante o número de filmes, assim, que você descobre que foram lançados no cinema brasileiro. Eu não sabia que metade deles tinham chegado nas plataformas digitais. E filmes muito bons, cara. Filmes, por exemplo, First Call, lá, que ganhou um título maravilhoso aqui no Brasil, mas que foi um filme super badalado e que foi direto para o digital. Assim. É lançado lá. Você tem que... Talvez o trabalho da crítica hoje seja mais justamente isso, esse trabalho quase de guia mesmo, de você conseguir pensar desses milhões de streamings que hoje em dia você tem, de filmes que chegam, os destaques, né, para as pessoas conseguirem também se atualizar e saber o que está chegando, né, porque é muita coisa. E eu acho que a tendência é cada vez ser essa mesmo. Eu acho que uma coisa, só para terminar, você pode, fique à vontade para me cortar mesmo. Pode falar. Uma coisa que me chamou muita atenção, cara, nisso, foi o fracasso retumbante do filme do Spielberg. O Amor Sublime Amor, que é um filme... Tudo bem, é um filme que é em cima de uma peça e de um filme que teve há 60 anos atrás, que talvez não seja tão popular quanto as séries e cineséries dos anos 80, 90, enfim. Mas que tem a marca, né? Tem o branding, né? E que foi feito com um orçamento grande, que teve uma divulgação maciça, cara. Assim, é impressionante a divulgação que esse filme teve. Lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil menos, mas nos Estados Unidos muito grande. E foi um fracasso, assim, colossal. É um filme que teve um custo alto, bem alto, que para os padrões do Spielberg talvez não seja tão alto assim, que foi 100 milhões de dólares. E, cara, não vai conseguir nem chegar perto disso. E no Brasil foi pior ainda. O público foi minúsculo no Brasil. E é um filme que está forte aí nos prêmios, tem aparecido com certa frequência. Então, assim, isso me chama a atenção pro fato de que, cara, nem esses nomes que antes conseguiam chamar a atenção de pessoas, um público, assim, público intermediário, vamos dizer, ele não faz talvez não vá fazer um público de $1 bilhão, de um Homem-Aranha, mas conseguia ali se bancar nisso. Mesmo um cara como Clint Eastwood, por exemplo. Estou falando de cineastas que eu gosto muito, então eu acabo acompanhando um pouco mais de perto, assim, essa questão de mercado para esses cineastas. Cara, Clint Eastwood até 4 anos atrás, quando ele fez A Mula, foi a maior bilheteria dele. Ele conseguiu uma bilheteria muito boa. E é um filme que está completamente fora desses esquemas, com um orçamento modesto, né? Mas aí você olha dos últimos 2 filmes dele, cara, assim, é de chorar, né? Eu espero que continuem financiando esses filmes, porque senão daqui a pouco eles vão estar que nem esses outros diretores que são muito interessantes e que não tem mais dinheiro. Porque ou você tem que fazer com um micro orçamento, sabe? O Spielberg ainda tem muito dinheiro, né? Então, para ele deve ser mais fácil, mas para outros... É complexo, realmente. Acho que tem muito... É uma estrada ainda que tá muito difícil enxergar como é que vai ser daqui para frente algumas questões nesse sentido, né? Complexo. Aqui, ó, seu José Roberto, vale elogiar o filho? Vale elogiar, seu José. Vale elogiar. Tá dando um show aqui. Parabéns aí pelo filho, seu José. Seguinte, Gabi, olha só. A gente sabe que o lucro das salas de cinema vem do milho. O milho é um negócio muito barato, então as salas de cinema compram aqueles sacos gigantescos. Não sei se vocês já viram chegando milho no cinema. É um negócio gigantesco, um sacão enorme, não sei quantos quilos. E os cinemas botam lá carinhosamente chamada de bomboniere, né? Aqueles preços exorbitantes, bem maiores que os ingressos, né? Bem maiores mesmo. E elevando o preço, assim, o custo de um evento cinema para algo gigantesco
dentro de um orçamento familiar, pensando que tem o pai, né, a mãe, os filhos e tudo mais. E eu queria saber de você uma coisa, Gabi. Você acha que o cinema é um lugar caro? O preço do ingresso, pensando nisso tudo, o preço do ingresso pensando comida, alimentação, transporte, é muito caro no Brasil? Cara, é caro sem você comprar toda a parafernália que vem junto. Você pagar aqui em São Paulo, pelo menos, o ingresso tá por baixo R$ 40 a inteira. Cara, impraticável. Quem que vai no cinema com esse preço? Eu só vou ainda quando eu consigo minha entrada. Porque, cara, pagar mais que R$ 20 é um roubo. Ainda mais hoje que você tem uma concorrência forte de streaming que custa. É isso, eu pago o Prime Video lá da Amazon, sai R$ 10 por mês. R$ 90 no ano. Sabe? Você tem uma variedade de filmes gigantescas. Aí é óbvio, né, que você vai ter que pagar pelo espetáculo mesmo. Por isso que vai virar essas coisas. Você vai ver a pirotecnia, né? Que é a experiência cinematográfica. E a ideia que a gente tem de experiência cinematográfica geralmente é a pirotecnia, né? Então, muitos efeitos, muito som, aquela coisa, aquelas salas Xbox, The Box, enfim. Hoje em dia. 9D, que daqui a pouco vai chegar no 9D. Pois é, IMAX, né? São experiências muito interessantes, eu concordo. E é isso que vai acabar valendo, né? Eu acho que tem certos filmes que realmente vale a pena você pagar um pouco mais para ver nessas salas e tal, porque especialmente de diretores e de produtoras que se empenham em fazer uma experiência diferente nesses tipos de plataforma, né? Mas é caríssimo e assim, cara, pagar pipoca e tal, assim, não é à toa que hoje em dia o brasileiro tem ido tão pouco ao cinema, porque vira evento mensal, né? Eu lembro que o Carlão Rechimbá, o saudoso Carlão Rechimbá, cineasta, ele falava que ele justificava o sucesso do cinema brasileiro nos anos 70 e o sucesso, especialmente das comédias eróticas, porque você ir ao cinema custava o preço de uma passagem de ônibus. Então o trabalhador podia escolher entre voltar de ônibus para casa ou ver um filme. Então, assim, lógico, né? Muito, realmente. Hoje em dia a passagem de ônibus já tá cara, mas tá longe de estar o preço de um ingresso de cinema, né, cara? É descomunal, você tem que se planejar. Se você vai com a família, pai, mãe, filhos, vai comprar todo mundo pipoca, refrigerante e tal, você vai sair fácil ali, R$ 200, 200 e pouco, estacionamento e tal. É evento de uma vez por mês, se muito, né? Se você é de uma família se você tem uma condição, um privilégio de ter um trabalho bem remunerado, se você está mais numa classe média, numa classe alta. Cara, é inviável você sustentar. É lógico, interessa a indústria manter isso, porque eles entendem que funciona, né? Você consegue ser remunerado da mesma forma. Então, é isso, né? É complexo. O cinema mais caro... Eu tenho um monte de pesquisa aqui. Eu não sou pesquisador, que nem vocês, tem tudo. Artigos, um monte de coisa publicada, mas eu tenho publicações mentais. Minhas publicações ficam aqui, assim, armazenadas. Outro dia eu fui tentar... A minha namorada tá aqui, é que ela não sabe que eu faço todo um planejamento, né? Falei, pô, vou ver se eu vejo um filme com ela e tal. Apesar de eu não gostar de ver filme com pessoas, eu sou chato. Eu gosto de ver filme sozinho. Porque eu sou um cinéfilo, eu vejo eu e meu cachorro. Eu gosto daquelas sessões do Cine Cachorro, já viu? Que tem, tu leva o seu cachorro no cinema para ver os filmes. Mas tem isso, aqui no Rio tem isso. Tu leva o seu cachorro, vê filme. Eu nunca fui não, mas deve ser divertido. Mas de qualquer forma, eu estava vendo aqui o ingresso, eu falei assim, ó, eu quero ver um filme no Recreio dos Bandeirantes, que aqui no Rio de Janeiro é um lugar assim top, é um lugar prime, assim, caro. Aí eu fui ver assim, pô, quanto é que vai ser eu e ela pra gente assistir o filme? Cara, R$82 a entrada de uma pessoa. Uma pessoa? R$82. Uma pessoa. 80. Nossa. Aí eu falei assim, o que tem nessa sala? Tem jantar? Eu fiquei pensando, né? Tem um jantar. A tela é feita com folha de ouro. Não, é all inclusive? Vai entrar o Roberto Carlos cantando e vai ter ingresso para o show do Roberto Carlos em alto mar? O que está acontecendo? Aí eu falei assim, Jesus Cristo é o Senhor. Aí você fica pensando, né? Caraca, cara, R$160. Você paga um mês de Netflix, um de Amazon, ainda só para você ir num outro cinema, né? Cara, você paga todos os streamings que tem disponíveis com esse valor. Pô, vai no Habib's, cara, compra um monte de esfirra,
faz um monte, faz a festa, entendeu? Tem tanta coisa para fazer do que você vê um filme que você nunca sabe se o filme é bom, ainda tem isso, né? Nunca sabe se o filme é bom. Eu levei minha namorada num filme no Festival do Rio de Cinema, cara, eu falei, vai terminar comigo. Vai terminar comigo. O filme é uma bosta gigantesca. Assim, não uma bosta gigantesca. Vou ser bem mais simpático. No momento eu achei muito ruim, mas depois a gente sabe como cinéfilo como é que é, né? A gente vai pensando sobre o filme e aí a gente vai refletindo melhor. E a gente sempre encontra pontos positivos, né? Por isso que eu sempre falo para todo mundo. Esse pessoal, já viu agora como é que é a onda, Gabriel, da galera que vai na cabine? Porque a cabine de imprensa, eu falei, é cabine de imprensa e produtores de conteúdo, né? Não pode ser mais cabine de imprensa o nome. Tem que ser banido esse nome. E aí o pessoal pega o telefone assim e fica falando, caramba, acabei de assistir o filme, cara, achei muito legal e pá. Eu falei assim, caramba, como é que as pessoas têm um raciocínio tão rápido? Eu não tenho. Eu me sinto uma tartaruga quando eu vejo isso. Eu falo, caramba, o cara já analisou da maneira dele toda bizarra um filme que eu falei assim, eu acho que eu ia levar pelo menos 2 dias para pensar sobre esse filme, sabe? Mas, cara, isso aí eu acho que é o mal dos tempos, né? Essa coisa imediatista. É meio difícil fugir de hoje em dia. Você tem que sair e postar e, bom, é isso, né? Você sai, posta, não sei o quê, já sai com texto, já sai com vídeo, mas tudo é isso, né? Tudo é imediatista, né? Você faz... Cara, eu viajei no começo do ano passado e era engraçado, cara, porque ia no museu, não sei aonde, a galera tava fazendo live do museu, apontando, olha aqui que legal, aí fica assim lá, pega o celular e fica mostrando, fica pra família que tá em outro país, não sei o quê. Cara, é surreal, assim, eu me sinto muito velho nesses momentos, porque eu não sou, eu não me considero uma pessoa velha, assim, né? Eu tenho 33 anos, Não, mas eu acompanhei o começo, assim, a popularização da internet, né? Eu fui ter tardiamente, de certa forma, internet em casa, com 14, 16 anos, mas é muito louco, cara, porque a gente já achava as coisas rápidas, assim, já tinha uma coisa mais imediatista do que antes, mas hoje é descomunal. É impossível você dar conta de tanta coisa, assim, de tanta rapidez. Não, é muito louco, cara. Eu, assim, quando eu paro para pensar nisso, eu fico muito desesperado, porque eu falo assim, caramba, cara, o que tá acontecendo com o mundo, né? Cadê aquela coisa do, sabe, você assistir um filme na tranquilidade, depois você sentar numa mesa de bar, né, conversar, sei lá, as coisas, cara, eu não sei, cara. Eu acho que eu nasci em outro planeta. Às vezes eu fico pensando, caramba, meu Deus, sabe? Um outro dia me chamaram, não, vamos ver um filme juntos na Twitch. Eu falei, hã? Como assim ver filme junto para comentar na Twitch, rapaz? Eu não vou ficar fazendo comentário em tempo real, é algum clássico do cinema? Alguma coisa que a gente meio que já sabe, e aí vai falar de alguns tópicos. Não, o filme não vai. Pelo amor de Deus, gente. Como assim? Não é simples para mim Cara, eu não sei comentar em tempo nem o que real. você tá falando, cara. Nossa, eu me sinto velho mesmo, não, cara, porque eu não tenho ideia do que você tá falando. não, eu também, eu tomo uns sustos de vez em quando, cara. Tomo uns sustos Mas de o vez em que quando. é isso aí que é ao vivo aí? Tem uma onda, tem uma onda agora, pelo menos eu acho que é a nova onda. Como a Covid tem várias ondas, eu vou botando onda também para outros assuntos. Tem uma onda que é a galera ver um filme junto e debater esse filme junto. Entendeu? Fica várias carinhas online. E aí tem uma plataforma para isso, sei lá o quê. Estão inventando moda. Eu falei assim, caramba, Jesus Cristo, como é que deve ser isso? Eu falei, primeiro que deve ser muito assim, você não consegue se concentrar, né? Porque a pessoa tá falando ali na tela. Eu falei assim, meu Deus, a experiência do cinema foi-se nesse sentido, se você for pensar nesse sentido, né? E cinema é experiência, né? Eu sempre falo com todo mundo, né? Então, assim, é complicado, Gabi. Olha, vou te falar, é complexo. É complexo. Se eu fosse bilionário, eu ia comprar um cinema ali na Avenida Paulista, que eu adoro a Avenida Paulista, né, querida Avenida Paulista. Eu ia comprar um cinema ali, é caro, tem que ter muita bala, né? Então, botar ali, cara, eu ia fazer assim 5 sessões por dia, só passando coisa bacana. E assim, quem falasse estava expulso. Então, Lanterninha. Lanterninha foi a pior coisa que. A extinção do Lanterninha foi a pior coisa que existiu na história do cinema moderno. A pior coisa. Era lindo ver o Lanterninha metendo a lanterna na cara dos outros assim, porque tava falando, tava gritando. Você vai ver um filme hoje, cara, você tá no estádio de futebol. Eu adoro ver meu Mengão. Eu adoro ver o Flamengo. Eu adoro ver o Flamengo no Maracanã. No cinema, cara, é uma loucura que tá. Tudo bem, tem filmes que a gente se emociona, tem filmes que
né? Mas, cara, a última interação com um filme que eu vi que realmente tocou meu coração foi foi o último filme do Ken Loach. Eu estava num shopping aqui na Tijuca e as pessoas bateram palmas emocionadas no final. Mas é diferente, é uma reação, sabe, bacana, sabe? E no final do filme, né, com muito respeito, né? E as pessoas falando, pô, tive uma pessoa que passou por isso. Então eu acho isso tão bacana, né, quando há essa identificação. Fora que, assim, ainda há muita falta de educação dentro das salas de cinema, né? Então acho que a tecnologia só piora isso, né? Quantos flashes de luz Ah, você vê não, hoje em cara. dia? A pessoa filmando cenas, ou fazendo selfie. Daqui a pouco vai ter uma Cara, mas live não dentro do precisa de filme. muito. Pois é, mas não precisa de muito, cara. Se eu tô Isso de celular é foda. Se eu tô sentado atrás da pessoa e a pessoa ficar com o celular, eu já começo a me dar coisas. Eu já começo a falar, porra, apaga essa merda aí, caralho. Essa luz na Não, minha cara aí. também. Eu também, cara. Eu também cara, eu já vi, cara, uma pessoa falando no celular numa cabine de imprensa, cara. Olha o mais absurdo que é, entendeu? Assim, tipo, dentro da profissão, ali profissionalmente falando uma coisa para produzir conteúdo. Olha, é complicado, Gabi. Mas vamos seguir aqui em frente. Já temos 46 minutos, viu? Não te falei que passa rápido? Passa Ah, rapidinho, passa, ó. passa, eu Vamos falo pra lá. caralho ainda. Mas tá show de bola. Vamos lá. Seguinte, Gabi. Cinderela Baiana, Gabriel, é um dos marcos do nosso cinema. Um filme aclamado por sua ruindade, por sua falta de técnica, beirando ao bizarro em 99,999998% do tempo. Mas eu queria saber de você uma coisa, Gabi. Para você, existe filme ruim ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Cara, vou começar fazendo uma retificação à sua fala. Porque Cinderela Baiana não é um filme ruim. Ih, Adoro meu Cinderela Deus Baiana, do cara. céu, olha só. Já tem aquele tamborizinho. Vou Cara, te eu chamar. gosto do filme mesmo. Ó, que eu vou te chamar no meu outro programa para você defender Cinderela Baiana. Eu tenho um programa no Cinepop, no site Cinema Cinepop, lá nas redes do Cinepop, que é o Tribunal Cinéfilo. A gente pega um filme e vê uma pessoa defendendo, a outra atacando o filme. Cara, E eu sei que a galera gosta de achincalhar esse filme, mas, cara, eu acho um filme olha, muito válido, assim. Eu acho muito interessante. Tem coisas que eu acho bem interessantes. Eu entendo que as pessoas achem ruim, assim, porque o filme, ele padece de alguns problemas estruturais técnicos, que é, assim, no momento em que ele foi feito, em 98, já não se permitia mais isso, especialmente no cinema brasileiro. Mas ele não foge muito de um padrão tecnicamente feito 20 anos atrás, 20 anos antes. Ele é anacrônico, certamente. E eu até já conversei com o Galante, que é o produtor do filme, em 2012, e perguntei para ele porque o filme era dublado. Porque o filme é dublado, e é uma coisa que chama muita atenção quando a gente vê um filme de 98 dublado, quando todo o cinema brasileiro já estava em som direto, né? E ele falou que era. Bom, estou reproduzindo o que ele falou, mas ele falou que não tinha como você fazer um filme com som direto com a Carla Pérez, que não dava certo. Mas isso à parte, eu acho que o filme, assim, cadê ele tem umas. a chamada sensacionalista agora? Aqui, ó. É, é um filme que, lógico, ele tem esses problemas que são evidentes, porque a gente esmera e espera certas coisas de uma produção profissional e que o filme falha em entregar. Mas para mim o filme é um filme muito vivo e com muita autenticidade, que me remete muito à produção da Boca do Lixo de maneira geral. E eu acho que ele consegue coisas muito interessantes. O retrato que ele faz ali, uma coisa quase meio documental do filme, que talvez até pode ter sido meio acidental, mas eu acho muito interessante. Eu sei que que o Lázaro Ramos ele tem um pouco de vergonha do filme, ele tirou do currículo, essas coisas, mas, cara, faz parte, né? Trabalho, eu acho que não tem que ter vergonha, não. E para responder propriamente a sua pergunta, é, eu, eu não acredito no conceito de filme ruim como ele é entendido. Porque tem muito essa ideia de que filme ruim é um filme tosco. Né? Seria um filme tecnicamente pobre, mal feito, que não tem dinheiro e recursos para fazer uma boa fotografia, para fazer um bom som, uma boa direção de arte. Isso para mim é muito menos grave do que você ter uma direção fraca, um roteiro fraco, particularmente. É que geralmente quando você tem essa ideia de filme ruim, essa ideia do, sabe, o que se propaga como filme ruim ou os piores filmes de todos os tempos, geralmente são essas produções, né? São os filmes
baixo orçamento, são os filmes que apelam para certos sentidos, por exemplo, filmes fantásticos, de horror, que trabalham com gosmas, né, que trabalham com, sabe, filmes que trabalham com sangue, com essa coisa primal, né? Geralmente é isso considerado ruim, né? É difícil você ver alguém falar que o filme, sei lá, do Hamaguchi é ruim, assim, nesse sentido. Você pode ter gente que fala, é ruim, o filme não gosta do filme, defender porque não gosta do filme. E eu entendo, eu acho que faz parte da subjetividade de cada um. Você não precisa gostar das coisas que todo mundo gosta e desgostar das coisas que todo mundo desgosta. E até por isso que eu acho que ele nesse sentido, é bem subjetiva a percepção do que é ruim, do que é bom. Você citou Ken Loach, por exemplo, e é um cineasta que eu não gosto, mesmo. Acho ruim, boa parte dos filmes dele. Mas ele não é ruim nesse sentido. Mas ele não é ruim, ele não é considerado ruim, e ele não é o ruim nesse sentido de que, tipo, a fotografia é ruim, ou ele pode ser considerado mal dirigido. Eu tenho muitas questões com eles para considerar os filmes ruins. Mas, você entende? Vira polêmico você falar que um filme desse é ruim. Não, entendi, bacana. Eu gostei da argumentação, Foi uma resposta diferente, eu não tinha dado essa resposta, assim, pelo menos não tão complexa nesse sentido, e levantando esse último tema aí. E cara, eu quero falar aqui que o Celso Abbadin... Mas fala aí. Só complementar, eu passei muito tempo da minha vida pesquisando filmes que são considerados ruins. Tem então, quantos do Nicolas Cage aí? Cara, cinema brasileiro, especialmente. Eu pesquisei, cara, eu passei muito tempo pesquisando Cinema da Boca do Lixo, que sempre foi uma coisa execrada na historiografia. Passei muito tempo pesquisando filmes de baixo orçamento, filmes de horror, filmes de ficção científica. Então, cara, essa pecha, assim, vem de longe, assim, encontrar esses argumentos de que são ruins. Não precisa nem ver pra achar que é ruim, né? É um pouco isso. Show de bola. Mas fala do Celso, cara, adoro o Celso. Então, um beijo pro meu amigo Celso Abbadin, que já teve aqui também. Foi um papo muito engraçado, a gente riu pra cacete aqui. E Celso Abbadin, ele falou que ele mostrava Cinderela Baiana em sala de aula. Celso Abbadin, um grande professor. Então, assim, eu sempre chamo aqui Celso Abbadin de o Ronivon da crítica cinematográfica, porque o Celso Abbadin dá autógrafos. Ele vai em cabines de imprensa até hoje, ele dá autógrafos. É o crítico de cinema. O pessoal, o Rubinho que era o mais famoso. Não, o mais famoso é Celso Abbadin. E eu fiquei sabendo aqui que uma convidada minha falou que fez faculdade com ele, que ele tinha longos cabelos, quase loiros. Então, assim, era uma celebridade. Mas ele ainda tem longos cabelos. Tem longos cabelos, né? Mas não está mais loiro. Não está mais loiro. Deu uma desbotada. Mas grande Celso Abbadin, meu querido amigo corintiano, grande crítico de cinema. Adorava, eu fico brincando com o Ronivon, mas adorava assistir ele lá no Ronivon também. Ele é lá no Ronivon falar sobre o filme. O querido também, o Christian Peterman, que nos deixou e também estava lá sempre no Ronivon. Uma enorme saudade. Grande Christian Peterman também, um cara que gostava demais. Foi realmente uma grande perda para nosso universo audiovisual. O Rubinho também, né? Então, um beijo aí para todos vocês que estão olhando pela gente aí, onde vocês estiverem. Já estamos chegando quase aqui no final, Gabi, mas temos aqui ainda mais uma perguntinha. Depois o Boomerang Cinéfico. Uma pergunta, frase. Aí você responde uma frase, uma palavra, e aí a gente termina aqui o nosso papo. Mas vamos aqui para a última pergunta aqui do questionário padrão. Seguinte, Gabi, o Tropa de Elite foi um dos mais badalados longas-metragens do nosso cinema nas últimas décadas. Inclusive ganhou o Urso de Ouro em Berlim, um prêmio que todo mundo sabe que é muito importante na indústria audiovisual mundial. Das mãos do Costa Gravas, um diretor que todo cinéfilo sabe tem na sua filmografia muitas questões ligadas ao quê? Aos direitos humanos. Então, assim, eu sou um pouco ligado à área da matemática, tem algumas questões que não se fecham nesse sentido, quando a gente está pensando nessa equação toda. E algumas pessoas, Gabi, acham que esse filme, de alguma forma, no momento que foi lançado e etc e tal, possa ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que o cinema tem o poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? Cara, difícil responder isso, né? Complexo, dá para você argumentar para qualquer lado, né?
Olha, eu vou partir, eu acho que primeiro do Tropa de Elite para tentar alargar um pouco mais isso. Eu não acho propriamente que o Tropa de Elite tenha influenciado as pessoas a virarem protofascistas ou coisas do gênero. Eu acho que os dois filmes do Tropa de Elite, e o segundo filme eu acho especialmente bom como ele termina, porque vira quase um filme de um homem sozinho na Terra, né? Porque ele se encontra sozinho na cruzada dele, porque é uma falácia o que ele se propõe ali, e eu acho que ele meio que descobre o personagem tem essa percepção no final do filme. Tem uma diferença entre você mostrar certas coisas, né? Como você constrói um personagem e você defender certas posturas, né? Do seu personagem, né? Não necessariamente porque o seu personagem é empático e você cria um mínimo de relação e de simpatia, empatia mesmo pelo personagem. Você entender minimamente os dilemas com quem, pelo qual ele está passando, não significa que você está vendendo tudo que esse personagem faz, que você concorda com tudo que você faz. Né? E não só o público, como a pessoa que faz o filme. Né? Eu acho que isso faz parte. Não é porque você gosta de um personagem que é falho, enfim, que você entende o personagem que é falho, que você concorda com todas as decisões dele, ou que você apoia e você, enfim, quer espelhar na sua vida. Então eu acho que vai muito da experiência subjetiva de cada pessoa. Eu acho que em cima do Tropa de Elite propriamente se criou uma coisa colossal em termos de recepção no Brasil. É um filme que foi muito visto. A gente não tem dimensão do primeiro por conta do caso de pirataria, mas o segundo filme foi visto por 11 milhões de pessoas, que é um número assombroso para o padrão do cinema brasileiro, ou seja, muita gente interessada no que o Capitão Nascimento vai fazer. E eu acho que, lógico, existe uma identificação com esses personagens. Certas pessoas têm identificações mais fortes com certos ideários. É a mesma coisa que você vê um filme, por exemplo, do Ken Loach, e você se identificar mais ou menos com os dilemas do personagem e aquilo te trazer outras coisas. Porque eu acho que o papel do cinema, da arte, de maneira geral, da boa arte, pelo menos, é propor reflexões sobre a vida e as coisas que envolvem a vida. Então você tem um filme, você não precisa necessariamente concordar, porque é isso, né? Não é para fazer as pessoas seguirem o que está sendo dito, né? Você não está fazendo um filme para conseguir seguidores ou simples consumidores. Você faz um filme porque você quer propor também reflexões, você quer propor coisas, você quer propor espaços, ambientes, você quer propor uma série de coisas, né? E isso cala mais fundo em algumas pessoas do que outro, faz parte da experiência subjetiva, e certas coisas te calam mais porque fazem parte do seu histórico, né? O que você foi acumulando ao longo da vida em termos de percepção política, de percepção identitária, de percepção cultural, existencial. É por isso que tem certos filmes que te falam mais forte, né? Porque você consegue extrair mais coisas de certos filmes, né? Então eu acho que o Tropa de Elite ele consegue, e outros filmes que trazem personagens ambíguos, assim, dúbios, polêmicos, eles conseguem trabalhar e projetar, de certa forma, e se perceberem. Eu acho que isso é uma coisa muito forte, não só no Tropa de Elite, mas uma coisa da boa arte, de maneira geral, é perceber um pouco o que está em volta, né? Eu acho que, de certa forma, por exemplo, Bacurau. É um filme que foi muito validado e abraçado pela esquerda no momento político complexo que a gente tem vivido. Chegou o filme em 2019 e é um filme que foi muito abraçado como referência e como validação de uma postura, né, por parte da crítica, dos cinéfilos. Isso é um mérito do filme inegável, né? Ele entendeu uma coisa para quem ele estava falando e ele entendeu um entorno ali, uma série de sensações e de percepções que estavam no entorno, né? Eu acho que o Tropa de Elite faz a mesma coisa. E
A diferença nesse caso é que, para mim, no Bacurau, ele claramente defende certos personagens que não vejo isso necessariamente no Tropa de Elite. Mas isso é irrelevante, né? De certa forma. Lógico, existem filmes que são feitos para influenciar as pessoas. Mas aí eu acho que foge um pouco dessa alçada artística, por assim dizer, ou da alçada, né? Você tem filmes de propaganda, claramente de propaganda, hoje em dia ainda é feito, com o objetivo de você fidelizar uma ideologia, de você arrebanhar as pessoas, e esse é o tipo de técnica que virou corrente, de certa forma, nos mundos virtuais, né? Esses filminhos que a gente vê que circulam no WhatsApp, que passam para não sei quem, que fala de não sei quem, não deixa de ser uma decorrência desses filmes de propaganda política, enfim, que sempre existiram, né? Eu acho. Show de bola. Deu para entender o pensamento. Essa é a perguntinha um pouco mais complexa. Essa aí que o pessoal às vezes fica transpirando a beça aqui, o Gabi, mas você mandou super bem, eu entendi muito seu ponto de vista e concordo com tudo que você falou, cara. Concordo mesmo. Eu acho que é por aí o caminho da gente refletir sobre este tema, né? O meu querido amigo Marcelo Iqueda, o Alisson está falando, muito bom, Gabriel esclarecedor. O meu amigo Marcelo Iqueda, que também já esteve aqui, outro grande pesquisador de cinema, escritor de livros, que é aqui até da zona oeste do Rio de Janeiro, de Campo Grande, agora está lá, é professor lá no Nordeste, o professor Marcelo Iqueda, ele fala que a gente não... Ele falou, já falamos muito sobre Tropa de Elite, Rafa, mas aqui a gente ainda fala mais um pouquinho, porque acho que é sempre bom a gente debater. Você pode mudar essa pergunta e usar o Bacurau como exemplo, atualizar um pouco. Eu vou provocar, é que o Bacurau, cara, eu vou te confessar uma coisa, cara, o Bacurau, tem muita gente que eu conheço, até pessoas que eu quero trazer aqui no programa, que assim, não tô falando todas, né? Nem vou citar nomes, tá? Uma ou outra pessoa eu conheço, eu sei algumas coisas. Muita gente não gosta de Bacurau. E tem muita complexidade em argumentar o porquê não gosta. Não gosto também de Bacurau. Então. Não gosto, mas... mas assim... eu acho que é irrelevante o que eu acho nesse ponto. Exatamente. Mas assim, eu acho que tem muita gente que não consegue, talvez, argumentar o porquê não gosta de Bacurau e aí acaba gerando uma polêmica gigante, sabe? Porque isso na mão de alguém que quer fazer quer fazer a guerra, é fácil, né? Entendi. Então, assim... Mas eu vou falar de Bacurau porque eu aqui boto o dedo na ferida. Vou trazer o Kleber aqui. Vou mandar uma mensagem pro Kleber. O Kleber já participou lá do meu outro projeto, E aí, querido cinéfilo? Mais de quase 600 pessoas já responderam, 600 cinéfilos do Brasil e do mundo responderam lá as perguntas lá no guia. Esse processo, o pessoal vai continuar em 2022, tá? Eu não esqueci não, eu tô sem tempo, mas eu vou colocar aqui para entrevistar mais gente. Aí tem um pessoal lá da Suécia que tá mandando mensagem, brasileiros lá na Suécia querem responder. Acho que são brasileiros, pelo menos mandaram em português. Mas depois eu falo sobre isso. Seguinte, Gabi, já estamos quase encerrando, 1h03 já, meu Deus, já passamos até do tempo aqui. Seguinte, Gabi, agora é o bumerangue cinéfilo para a gente encerrar, são 3 perguntinhas, ao estilo Marília Gabriela. Qual a sua cor preferida, aquela coisa toda, mas claro, ligado ao universo audiovisual, para a gente encerrar aqui o nosso papo. E desde já te agradeço, cara. Muito bacana as tuas respostas. E, porra, gostei mais. Cara, bacana. Podia até ter uma parte 2 aqui do nosso papo, que ia ser também super bacana. Mas vamos em frente aqui no nosso bumerangue cinéfilo. Seguinte, Gabriel Carneiro, meu querido amigo, o que mais incomoda um crítico de cinema? O que mais incomoda o crítico? As perguntas aqui são difíceis, rapaz. No nível do IME, do ITA, da AFA. Eu acho que tanta coisa incomoda. Olha... que vem primeiro, assim? Olha, mas assim, eu vou te dar uma resposta, mas é que eu acho que eu tô influenciado pela nossa conversa já. Que a gente com a porra do celular ligado na nossa cara, com aquela luzinha lá, falando no celular, puta que pariu, né? Boa, é uma das respostas mais colocadas aqui, disparado, assim, realmente é complexo. Gabriel Carneiro, qual é o stream que você mais assiste quando você quer ver um filme na sua casa? O que mais? Cara, eu acho que... não é o que você gosta mais do catálogo, é o que você mais assiste. Sim. Eu tô pensando porque eu acho que a resposta certa que eu deveria dar é o MUBI, mas não é o caso. O que eu mais vejo provavelmente é o Netflix, porque eu acho que tem mais filmes e eu acabo vendo mais coisa pela quantidade.
Eu também. Olha, tua resposta é a minha resposta. O que eu mais deveria ver é o MUBI, que eu vi vários ótimos filmes, principalmente em 2021. Muita coisa boa. Mas eu vejo mais um. Eu fiquei um tempo sem ver o MUBI porque tava dando muito pau na televisão, ficava travando o tempo inteiro e aí eu fiquei com preguiça. Isso é uma outra coisa que irrita cinéfilos ou críticos, né? Não sei não lembro mais qual que era a filiação na pergunta. Mas plataforma que fica travando, cara, me irrita muito. E ainda tem muitos problemas de software, né? Tem muitos problemas ainda de software. Sim, a navegabilidade ainda é uma coisa que a vantagem do Netflix é um pouco essa, sim, cara. É a única que nunca dá problema nenhum. Eles entenderam a tecnologia. É verdade, é verdade. Nós só que eles são os líderes mundiais de streaming a televisão cinéfilos. É a vantagem de ter chegado antes nisso. É verdade, é verdade. E agora, para a gente encerrar, a pergunta que eu encerro o programa sempre, Gabriel Carneiro, a pergunta mais difícil. Essa pergunta eu demorei séculos para construir, milênios, anos trabalhando nesta indústria poderosa. Gabriel Carneiro, qual é seu filme favorito com ele, o sobrinho de Francis Ford Coppola, o primo dela, daquela diretora maravilhosa que fez Virgens Suicidas, entre outros, ou Encontros e Desencontros, minha querida Sofia Coppola, ele, a lenda Nicolas Cage. Qual é seu filme favorito com Nicolas Cage, Gabi? Putz, cara, é difícil, né? Ele fez muito filme. Tem muito filme que eu não vi, mas assim, é difícil, né? Você tem que passar aí, quando você fizer essa pergunta, passar uma filmografia aí do lado pra gente lembrando das coisas que ele fez. Mas porque pensa assim, ó, memória... o primeiro, ó, tu já citou um que tu gostou bastante. Eu gosto muito do Cor que Veio do Espaço. Então. Gostei demais, cara. É um dos melhores filmes recentes que eu vi. Dos antigos, vou falar aí o filme da família, né? Eu gosto muito do Peg Sue que ele faz, mas ele é meio maravilhoso. Fez com o Titio. Adoro. Fez com o Titio. Eu gosto demais desse filme. E esse filme teve, sabe que os bastidores foi polêmico, né? Sim. Uma confusão com a Kathleen Turner, uma confusão. Sim. O Nicolas Cage é um filmaço, cara. Não, é um filme muito legal. Também tem um filme do Lynch que eu gosto muito também, Coração Selvagem. Faz anos que eu não revejo. Deveria rever. Tu sabe qual o filme mais citado aqui? Qual? John Woo, Face Off, a outra face. Também. É bom. Tinha tudo para dar errado. Mas é bom. Tinha tudo para dar errado. John Travolta e Nicolas Cage no mesmo filme. É maravilhoso, eles trocam a cara. Tipo colocar coentro no feijão. Mas acabou dando certo. Mas coentro no feijão fica bom também. Fica bom? Meu cara, Deus. Faz... vou te falar, eu gosto de cozinhar muito. Eu gosto muito de cozinhar. E de comer também. Cara, faz um vinagrete de feijão com coentro, é maravilhoso. Não, eu gosto do coentro, mas o coentro sabe que o coentro é uma especiaria, ou algo parecido com isso, que as pessoas ficam com medo de utilizar nas suas receitas diárias. Mas eu não superar isso, cara. Eu passo na Casa Pedro com alecrim, coentro, tempero do Edu Guedes também, tem o tempero do Edu Guedes, que é muito legal também, muito bom, e já fica a dica culinária aí também para vocês. Mas, Gabi, estamos chegando aqui ao fim. Podia ter aquela musiquinha do Jô Soares, né? Foi muito legal o papo. Gabi, muito obrigado, cara. Já tô íntimo, já chamei de Gabi o programa todo. Muito obrigado, cara, por ter disponibilizado esse tempo para falar sobre cinema comigo. Muito obrigado a todo mundo que veio também. Poxa, cara, você nota 1000. E como é que o pessoal te acha aí nas redes? Tu falou que usa mais o Instagram, né? Como é que o pessoal te acha? Cara, eu uso o Instagram, mas o Instagram eu não ponho nada assim de cinema, quase. Eu ponho muita minha vista das coisas que eu vejo por aí. É GHP Carneiro. Se alguém quiser me acompanhar mais um pouco de cinema, eu tenho o Letterboxd, não sei se serve, que também é GHP Carneiro. Sério? Lá eu não posto muito texto, não, mas você pode ver o que eu achei dos filmes, se eu gostei ou não gostei. Eu me divirto vendo o que as pessoas gostam, as pessoas próximas, os críticos que eu admiro, eu sempre acho divertido. Eu faço esse exercício também. Lá, o meu pessoal é o Vassili Zaitsev, o grande atirador russo da Segunda Guerra Mundial, interpretado por Jude Law em Enemy at the Gate, com o grande Ed Harris. E com Rachel Weisz. Eu gostei muito desse filme na época. Faz tempo que eu não adorei esse filme. Não, então eu fui pesquisar sobre Vassili Zaitsev a partir depois. Não tem o Nicolas Cage, hein? Nicolas Cage e Vassili Zaitsev podia dar certo. Mas o próximo trabalho dele vai ser com o Hamaguchi, porque o Alisson já bateu o martelo e vai dar tudo certo. Pessoal, daqui a pouquinho, 8h30, entrevista aqui a Juliana Costa, tem rodada dupla, crítica de cinema, também associada lá na Associação dos Críticos de Cinema de Porto Alegre. De Porto Alegre, não, do Rio Grande do Sul. E ela também é da Bracine.
e também da Abracine. Vai ser um papo super bacana. Semana que vem a gente tem aqui a Patrícia Chamon, produtora aqui do Rio, o Álvaro Campos, diretor de cinema, e a Isabel Paranhos, para a gente falar sobre direção de arte no cinema. Vai ser muito bacana. Gabi, fica com Deus. Pessoal também, fiquem com Deus. Beijo. Viva o cinema, pessoal. Valeu.